Olá, turma, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser uma aula diferente. A gente vai fazer uma aula de revisão e, ao mesmo tempo, uma reflexão. A gente vai refletir o quanto somos pessoas únicas e importantes, o quanto somos vencedores, e que já nascemos nessa condição de vencedores. Para ser o que a gente é, ganhamos a primeira e a mais importante competição de toda a nossa existência. Então, a gente contrariou estatísticas, desafiamos regras matemáticas de probabilidade e zombamos até mesmo da sorte. Então, derrotamos aí outros 300 milhões de concorrentes e não foi nada fácil. Então, vejam só aí a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês gostem. 300 milhões. Esse é o número de espermatozoides lançados no canal vaginal durante um ato sexual. E todos, incluindo você, sabiam onde queriam chegar e lutaram por isso, nadaram freneticamente em direção ao útero. Metade de todos os espermatozoides morre rapidamente no interior da vagina devido à sua acidez, e no ósseo do colo uterino, aí nesse furinho, eles se deparam com um muco que só permite a passagem dos espermatozoides quando a mulher está prestes a ovular, caso contrário, morrem todos. Impulsionado pelos seus flagelos, o espermatozoide segue, ultrapassando todos os obstáculos, um depois do outro. Os mais frágeis mal formados e vagarosos morrem pelo caminho. Quando eles conseguem entrar no útero, eles atravessam todo o útero em direção às tubas uterinas. Aqui podemos ver dois estreitos canais que levam até os ovários. É em uma das tubas que vai ocorrer a fecundação, pois os ovários se revezam mês a mês na liberação do óvulo. De um lado, uma tuba vazia. Do outro, a promessa do encontro para a formação de uma nova vida. Os espermatozoides usam sua longa cauda para nadar vigorosamente contra a correnteza de um fluido que traz o óvulo lá do outro lado. Ou seja, eles tinham de tudo para desistir, mas ao contrário, permanecem focados em seu objetivo, chegar até o óvulo e fecundá-lo. Na tuba uterina, as correntes são contrárias ao sentido em que os espermatozoides tentam correr e vencer. Um tapete de cílios em ondulações ficam impedindo seu avanço, dificultando ainda mais o seu trajeto. Mas finalmente, no final do túnel, escuro e comprido, aparece lá uma estrela misteriosa, o óvulo. Muitos chegam ao óvulo, mas apenas um conseguirá penetrá-lo. Todos lutam desesperadamente para forçar a entrada, mas apenas um que vai conseguir entrar. Não adianta, eles analisam, mas apenas um vai ter o prazer de penetrar. Quando finalmente o óvulo encontra o local certo e ele consegue perfurar o espermatozoide encontra o local certo, ele consegue perfurar o óvulo desencadeia imediatamente uma reação bioquímica e altera sua composição externa, fechando definitivamente a passagem para os demais. É o fim da corrida. Nenhum outro espermatozoide consegue penetrar o óvulo. Mas o vencedor dessa jornada continua. Para ele não acabou. Dentro do óvulo, seu flagelo, que o ajudava a se locomover, não tem mais importância. É inútil. Então ele libera também o seu tesouro mais precioso, o material genético de uma vida que se une ao de outra vida, se transformando em um novo ser. O óvulo passa a se chamar ovo ou zigoto. Desse instante em diante, ocorrem aí múltiplas divisões. O ovo se divide em 2, em 4 e segue. Ao mesmo tempo, ele vai iniciando uma longa e lenta viagem. Se divide em 8, em 16. No terceiro dia, quando ele se divide em 16, ele vira mórula. No terceiro dia, a mórula sai da tuba e entra na cavidade uterina, se transformando então em blastócito. No sexto dia, o blastócito perde a sua casca protetora e se fixa na parede do útero do endométrio,
que é o endométrio, ocorrendo então a nidação. Passa então por uma transformação radical, estabelece uma ligação com o seu ambiente ali no endométrio, a parede uterina o envolve e o protege, e ele se torna então a placenta, que fará as trocas contínuas com o corpo materno. Lá pelo 14º dia, é possível perceber aí dentro do blastócito o embrião, que é do tamanho menor do que a cabeça de um alfinete. A primeira coisa que se forma no embrião é o sistema nervoso. Aqui é uma futura espinha dorsal. Essas duas protuberâncias serão os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. O coraçãozinho começa a se formar e também os vasos sanguíneos e o sistema circulatório. Em menos de 4 semanas, o ovo passou de uma simples célula a milhões delas, todos em perfeita coordenação entre si. Esse minúsculo organismo é o arquiteto da sua própria construção. Aqui podemos ver o coração pulsando. Aqui nós vemos as células cardíacas batendo em uníssono no ritmo das batidas da vida. O sangue é bombeado, a máquina da vida já está funcionando. Aí o embrião tem aproximadamente 22 dias e mede cerca de 2 milímetros. Ele retira nutriente e energia do corpo materno pela placenta e vai gradualmente atingindo a forma humana. Já podemos observar aí a formação, o esboço da cabeça e de onde serão os olhos. Os brotos dos membros superiores começando a se formar. Pouco a pouco, todos os outros órgãos vão se transformando, vão se formando. Cartilagem, músculos e tendões se desenvolvem. Aqui o embrião está com aproximadamente 34 dias, que seria aproximadamente um mês, e mede cerca de meio centímetro de comprimento. Ele cresce aí aproximadamente 1 milímetro por dia. Aqui os brotos dos membros inferiores, né, das perninhas, já formando aí os dedinhos. O orifício das narinas e da boca se formando. Aqui ele tem cerca de 44 dias e mede aproximadamente 1 centímetro. Os dedinhos das mãos, as orelhas. O pescoço vai ficando mais alongado. O ducto auditivo. Os olhos vão ganhando com essa idade como se fossem capas protetoras que vão se transformar aí nas pálpebras. Com as pálpebras, o embrião já consegue fechar os olhinhos. Com 8 semanas, o embrião passa a se chamar feto. Ele está com aproximadamente 1,5 centímetro de tamanho. E aos poucos vai ganhando a forma humana.
e o desenvolvimento não para. Ele já se movimenta, mas são movimentos involuntários, imperceptíveis pela mãe, porque ele ainda é muito pequenininho. No cérebro, milhões de neurônios estão sendo formados a cada minuto e se conectando entre si. Essa engenhosa rede fará o feto controlar músculos e órgãos com informações transmitidas na forma de mensagens elétricas e químicas. O feto agora vai se desenvolver rapidamente e amadurecer órgãos e sentidos até o momento do parto. E é isso. Desejo que vocês sejam determinados, como um dia vocês precisaram ser para fazer parte da história desse planeta, vencendo os outros 299 milhões de carinhas que tentaram te ultrapassar. É importante a gente perceber que, para o sucesso dessa corrida interminável agora pela sobrevivência aqui fora, é preciso adotar as características daquele que o dia foi só um espermatozoide. Quais são elas? Perseverança, determinação, garra, força e vontade de vencer, não importando os obstáculos que apareçam em sua frente. Pensem nisso. E não se esqueçam que, em meio a 300 milhões, você foi aquele que venceu. Obrigada, turma. Espero de coração que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada.